Então, já estamos gravando aí, você que está no YouTube, acompanhando nossos vídeos aí, que essa palavra possa abençoar teu coração, que você possa enviar para mais e mais pessoas. Nós somos o Ministério Aviva, nós estamos aqui em Campinas, na Rua Coléquio, 470 no Castelo Branco. Vem estar conosco aqui, tem um povo lindo te esperando aqui, tem café da manhã, tem pão, bolo. Meu Deus, que fartura, mas falta você aqui. Que essa palavra possa abençoar teu coração, que você possa estar conosco em qualquer dia que você chegar, você vai ser abraçado, vai tomar café e vai receber palavra de Deus. Amém? Amém. Igreja Viva, que bênção. Tem uma palavra hoje, eu compartilhei no grupo ontem, depois quem não tiver no grupo a gente vai adicionando. Eu dei um spoiler, né, do que ontem eu estava preparando essa palavra aqui, meu coração estava queimando, eu falei, eu vou ter que mandar um spoiler lá no grupo, o pessoal já ficar antenado, né? E essa palavra, essa semana aqui, queimou muito no meu coração, espero que fale muito no seu também, amém? A palavra de hoje eu vou falar sobre como nós temos que escolher escolher o cordeiro no lugar dos bezerros que a vida nos oferece. Olha só. Parece bobo, mas a vida vai te oferecer muitos bezerros. E você às vezes vai até achar que esse bezerro é de ouro. Mas a gente tem que escolher pelo cordeiro. Isso não é simples. Parece bobo, parece só uma escolha de prefiro esse do que aquele, mas não é bem assim. A gente hoje no mundo, a gente tem um grande sortimento de bezerros sendo oferecidos todos os dias, né? Muitos bezerros sendo erguidos. E a gente tem, assim, dentro do ser humano, a gente costuma dizer que o ser humano nasceu com um buraco dentro dele. E Deus já colocou a gente com um buraco, já colocou a gente com um buraquinho no peito. Buraquinho. Você já viu quanta gente hoje sofre com depressão, com problema existencial, não sabe qual o sentido da vida, o porquê das coisas. Deus colocou a gente com Deus não colocou a gente com depressão, mas Deus colocou a gente com anseio por preencher esse vazio. E se você não colocar Deus, você vai tentar colocar outras coisas. Mas assim como um quebra-cabeça não é qualquer peça que encaixa, nesse vazio você pode colocar o que você quiser, mas não vai encaixar. Na hora que você coloca Deus, ele encaixa e faz sentido. Você já viu quanta gente hoje busca ídolos para colocar nesse vazio? A gente hoje a gente tem esses adoradores de ídolos abertos, né? Que adoram mesmo ídolos, e a gente, muitas vezes, como cristãos, como evangélicos, a gente condena essas idolatrias, né? Gente se jogando aos pés de imagens e de santos, e enfim, a gente vê isso. Mas também existe uma idolatria que ela é velada, uma idolatria que não parece idolatria, não é verdade? Tem uma idolatria que não parece idolatria, parece uma ciladinha, que você acha que você está de boa, mas você está sendo aprisionado numa falsa adoração. A gente tem dentro, muitas vezes, até dentro do meio evangélico, muita gente que condena a idolatria, fala desse, daquele, mas ele mesmo levanta bezerros de ouro para ele. Você vê cheio, quantas igrejas, e aqui eu não estou para ficar batendo em igreja, mas quantas igrejas, e você precisa saber disso, que não basta ir numa igreja, tem igrejas que o foco é o pastor, ou o bispo, ou o apóstolo, ou um querubim, ou toda aquela galera, um tem um anel, beija o anel do outro. Não é verdade? É uma rasgação de seda, e o foco não é, a igreja, o foco não é elevar homens. Não é verdade? A igreja, o foco é servir a Deus. Só que aí, Jesus já falou, você fica vendo o cisco no olho do seu irmão, mas não vê a trave no seu. Então, para isso, hoje, a gente vai tomar eu brinquei no grupo ontem, eu falei assim, se isso não for remédio para a sua vida,
vai ser vacina. Se você falar assim, André, eu não caio nessa tentação, eu não caio nesse problema, mas é bom que você não caia mesmo, então serve de vacina para você não cair, amém? Se você abrir, olha, demorou para abrir a Bíblia, Êxodo 32, a gente vai falar vamos começar falando do bezerro famoso, bezerro de ouro, numa cena, gente, Êxodo 32, ele é uma cena que a gente não consegue nem entender muito, porque é muita doideira, não é verdade? Tem umas coisas que a Bíblia conta pra gente. Deixa eu só te contar o que chegou até Êxodo 32. Êxodo é o livro que vai contando como Deus foi tirando o povo do Egito e foi levando esse povo que era cativo, eles eram escravos no Egito, faziam tijolos, eram escravos, fazia tudo que o senhor deles, né, que o dono deles mandavam. 400 anos de escravidão. E eles ali, o que Deus faz? Levanta Moisés, você conhece a história, até a Disney, do jeito dela, já fez filmes sobre isso, mas olha só, levanta lá um homem chamado Moisés, vai lá no faraó, pede para sair, conversa com o faraó, fala que Deus mandou, ele não libera, ele falava, ruindade, não vou liberar esse povo. Já viu um dono de escravo falar, pode ir embora? Claro que não. E aí Deus manda 10 pragas, você conhece a história, 10 pragas, e as pragas elas afetavam só os egípcios, aquele povo que vivia em Gósen, que era o povo de Deus, ficava separado, parecia que tinha uma redoma protegendo aquele povo, pois todas as pragas atingiam todo mundo, menos aquele povo, e coisas milagrosas, e todas aquelas pragas eram tapas na cara dos ídolos egípcios. Eles adoravam o rio Nilo, pois o rio Nilo se transforma em sangue, eles adoravam Deus com cara de sapo, pois sapos e rãs invadem todo o Egito. Eles chamavam os israelenses de piolentos, porque eles eram carecas, mas o povo de Israel mantinha os cabelos, chamava de piolentos, pois uma praga de piolhos, enfim. Tinha o Deus Sol, pois cai fogo do céu, tudo que eles tinham adoravam de deuses, Deus usou contra eles. Aquele povo sai de lá, no final tem o símbolo de Jesus, que é o anjo da morte, que vem e mata todos os primogênitos, e a partir daquele dia começa a se celebrar a Páscoa. Se você que está em casa não sabe o que é Páscoa, tem uma pregação que eu fiz no dia de Páscoa. Veja lá o que é a Páscoa de verdade, não essa Páscoa de ovo de Páscoa, de coelhinho, mas veja o que é a Páscoa verdadeira da Bíblia, você vai ver que eu vou falar dessa palavra. Mas olha só, eles saem de lá, o faraó vem atrás dele, abre o mar, eles passam imagina um mar abrindo, quem já esteve diante do mar, é um negócio impressionante, por mais que várias vezes você já tenha visto o mar, toda vez que você para diante dele, você olha e você fala, que grandioso, né? Você tem uma contemplação, imagina aquele mar abrindo e as pessoas passando com o pé seco naquele lugar, você vai falar assim, André, esse povo, ele viu coisas que talvez a gente ouviu falar, mas a gente não viu. Você imagina esse povo vendo essas coisas? Vendo, testemunhando. Era para esse povo ser muito crente, não era? Mas não, é só. Esse povo Deus tenta falar diretamente com eles falam, não Moisés, vai você, a gente não quer falar direto com Deus, a gente tem medo dele, vai você. Até tem uma coisa que eles falam assim, se a gente subir lá, a gente vai morrer. Vai você, o povo amava Moisés, né? Se subir lá para falar com Deus, a gente morre, vai você. Aí Moisés fala, tá bom, vou eu, né? Tá certo. Aí Moisés vai lá, tudo. Quando Moisés está lá, esse é o contexto. Quanto milagre, quanta coisa maravilhosa. Esse povo devia estar fazendo o quê? Jejum e oração, não é? Esse povo devia estar assim, enquanto você estiver lá, Moisés, nós vamos ficar aqui cultuando ao Senhor, vai ser louvor 24 horas, a gente vai ficar orando, revezando, e vai uma tribo, sai a outra, e vai continuar essa oração, louvando a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Mas não é isso que acontece. Olha só o que fala Êxodo 32. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduza, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Moisés estava lá, a Bíblia fala que Moisés ficou 40 dias no monte recebendo. O que ele estava fazendo lá no monte?
legendário? Não é essa a história. Sai fora disso, não é isso. O que ele estava fazendo lá? Falando com Deus. Deus, você sabia que a primeira tábua dos mandamentos, Deus escreveu com as próprias mãos, entregou para ele passou 40 dias aí na presença de Deus. E ele está lá. E o povo fala, esse Moisés, ele está meio sumido, né? Esse Moisés está meio estranho. Esse Moisés aí, acho que abandonou a gente, viu? Imagina, 40 dias sem o Moisés, 10 pragas, 400 anos de escravidão, o mar sendo aberto, 10 dias já foi o suficiente para o povo dizer assim, larga esse Deus aí. 40 dias o suficiente para dizer, larga esse Deus, abandona esse Deus. Aí, olha só o que Arão, aí você vai falar assim, mas Arão, depois você vai ver na história, você sabe como Arão foi um homem que Deus usou muito ele, principalmente para os utensílios do templo, do tabernáculo. Mas olha só o que Arão faz. Respondeu-lhes Arão, irmão de Moisés, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, tragam-as para mim. Todos tiraram seus brincos de ouro, os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Que festa linda essa, né? E é algo que chama a atenção da gente. Arão, por exemplo, Arão está lá, né? E Arão, olha só que Arão ele é bem contraditório em muitos dos seus aspectos, né? Arão ele é bem contraditório, porque olha só, Arão, ele chega, ele fala assim, ó, vamos construir, então pegue seus brincos, pegue suas joias, tragam para mim, vou derreter, vou fazer um bezerro, esse vai ser os seus deuses, tá? E amanhã a gente vai fazer uma festa para agradar a Yahvé, vamos fazer uma festa para agradar o Senhor. Não é bem contraditório? Porque ao mesmo tempo em que ele anuncia novos deuses no lugar desse Deus que tirou do Egito, ainda ele fala que essa festa vai ser para agradar a esse Deus que nos tirou do Egito. Ele é bem contraditório e é algo que é difícil da gente entender qual que passava na cabeça dele e daquela multidão que estava ouvindo ele. Então eu quero chamar atenção para algumas coisas. Primeiro, essa visão de Arão e do povo tinha toda a perspectiva de colocar todo o projeto a perder, toda a libertação, levantando Moisés, Faraó, Mar Vermelho, guerra, anjo de morte, tudo a perder, tinha tudo para colocar tudo a perder, se não fosse dois detalhes, primeiro, um Deus misericordioso e um homem de Deus com visão diferente do restante. Moisés fala para Deus fala, esse povo está se entregando lá embaixo, olha o que eles estão fazendo. Em momento algum Deus perdeu do radar o que estava acontecendo lá embaixo. Nosso Deus sabe todas as coisas. Ele fala, Moisés, enquanto eu estou aqui conversando com você, eu imagino Deus escrevendo lá, não tereis para ti imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim. E dentro dele assim, olha o que o povo está fazendo. E ele fala, Moisés, vou fazer o seguinte, Moisésão, eu vou matar todo mundo. Olha a proposta de Deus, eu vou matar todo mundo, e aí eu chamo você, a gente forma outro povo. Se Deus quisesse fazer isso, não faria? Ele não fez isso com Noé? Separo você e sua família, de você eu faço uma outra nação. O mundo deixou de existir, a humanidade acabou? Não, ele só separou quem ele quis. Ele propõe essa nova, ele fala assim, vou fazer de novo. E Moisés podia falar assim, Deus, se fosse você, né? Fico pensando se fosse eu. Moisés falando, Deus, é verdade, o povo ali é difícil, viu Deus? Aquele povo ali, olha, sei não. Mas que o Senhor está fazendo aí, você vê,
eu estou aqui com o Senhor aqui faz alguns dias aqui, o povo já se perdeu, esse povo aí não vai para frente não, Deus. Eu acho melhor o Senhor começar de mim mesmo. Eu vou me tornar um novo Abraão aqui, eu vou me tornar um novo Noé. Mas ele não, ele fala assim, Deus, eu vou descer lá, eu vou resolver. Por que Deus escolheu Moisés? Por causa que ele era assim, ele amava aquelas pessoas. Ele tinha visão, ele tinha uma visão do reino. Você acha que Deus realmente queria matar todo mundo? Claro que não. Deus estava ali falando assim, e aí Moisés, você é o cara que eu coloquei à frente disso, como é que você resolve isso aí? Ele falou, não Deus, eu vou descer lá. Deus fala, então desce lá. Olha só, ele desce lá, enquanto o povo entregue essa farra, com toda certeza, quando a Bíblia usa essa palavra farra, ali devia estar vendo bebidas e até interações de cunho sexual. Você sabe que era muito comum no Egito, toda cerimônia entregue a esses deuses, a gente tinha uma coisa que era relações sexuais entregadas a ídolos. Então o povo estava entregue naquela perversão total. Você já viu alguma festa com perversão? Não, né? Imagina. Aqui no nosso mundo, na nossa terra hoje, várias. Era uma festa que não perdia em nada para essas festas mundanas que estavam correndo. E Moisés lá com Deus em cima do monte, recebendo da mão de Deus as leis para o povo, e o povo se entregando num verdadeiro carnaval lá embaixo. Olha só que coisa, que dualidade, tanto Arão com dualidade, quanto o povo com dualidade, Deus e perdição, adorar a Deus e adorar outros deuses. Olha que confusão que tinha virado aquilo. Mas Deus precisava resolver isso. E eu quero começar falando primeiro por um bezerro. E esse a gente vai segurar esse bezerro, depois a gente vai voltar lá ver como é que ficou. Mas um dos bezerros que a gente levanta, e eu quero falar de alguns bezerros que são bezerros velados. Assim como esse povo vive nessa dualidade, se a gente não vigiar, a gente vive essa dualidade também. Parece que eu estou falando um absurdo, você vai olhar, você vai falar assim, esse povo tinha que morrer, Deus tinha que ter matado mesmo, povo que não sabe o que quer. Não fala isso. Você que está em casa também não fale isso. Pode ser que seja você está na mesma situação. Você entende? Será que não tem bezerro de ouro levantado na tua vida? Será que não tem bezerro de ouro? O que evita que bezerros de ouro sejam levantados na tua vida? E se erguer um bezerro, se alguém te der a ideia de vamos levantar um bezerro de ouro, será que você entrega seu tesouro para levantar? Um dos bezerros de ouro que muita gente não fala, é o bezerro de ouro dos tesouros. Tesouros. André, não tenho tesouro. Tem. Olha o que Arão pede, pessoal. Tragam os brincos de ouro. Vamos lembrar uma coisa, como é que esse povo saiu de lá? Eles não eram escravos? Você já viu escravo ter ouro? De onde que escravo tem ouro? Mas o que aconteceu? Quando o povo estava saindo do Egito, aquela última praga que Deus mandou foi a 10ª, e foi a praga dos primogênitos. Aquilo afetou de tal maneira aquele povo, de tal maneira, que o povo chegou para os israelenses, o povo de Israel falou assim, toma minhas joias e vai embora, some daqui. O próprio povo falou, a gente sabe que é por causa de vocês que a gente está sofrendo, pega, vocês querem o quê? Vocês querem ouro? Vocês querem tesouro? Pega, leva, vai embora. Aquele povo não saiu de lá escorraçado igual cachorro, eles saíram de lá levando, sabe o que? Uma indenização. Deus fez eles irem embora, falou, faraó, liberta eles. Não vou, pois eles vão sair com indenização. Eu vou pesar minha mão, eles vão sair daqui com indenização por tempo de serviço. Eles foram embora levando joias, levando ouro. Na primeira situação, o que eles fazem? Entrega seu ouro. Eles tiram e entregam o pouco que eles tinham. Os bezerros de ouro precisam do seu tesouro para ser levantado. Bezerro dos tesouros. Ele vai te pedir o seu tesouro. A Bíblia, ela diz o seguinte,
Jesus, em Mateus 6,19, Jesus ele diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Jesus está dizendo, os tesouros o que é tesouro para a terra, para mim é nada. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Jesus está dizendo, ei, você ama os tesouros dessa terra, você vive pelos tesouros dessa terra, eles são como nada diante de mim. Mas, se você colocar o teu coração nesses tesouros da terra, se isso daí para você é tesouro, é lá que vai estar teu coração. Então tira teu coração daí, coloca teu coração em mim, porque em mim, esses tesouros, se eu for o teu tesouro, nem traça, nem ladrão, nem ferrugem, nem guerra no Irã, nem petróleo, nem governos, nem nada, nem imposto, nem falcatruas, nem desvios, nada vai tirar de você, nada, ninguém pode roubar isso de você. Põe em mim, faça de mim o seu tesouro. Jesus ele fala isso pra gente. Em Mateus 6,22, se você está com a sua Bíblia, eu vou pedir para você grifa isso na sua Bíblia. Posso falar uma coisa para você? Esse versículo aqui, para mim, ele mudou a minha vida. Sabia? Eu acho que não é a primeira vez que eu falo dele aqui. Ele diz assim, olha só. Os olhos são a candeia do corpo. Mateus 6,22. Os olhos são a candeia do corpo. O que é a candeia? O que é a candeia? A candeia era o abajur, a lâmpada, era onde punha a vela, né, para iluminar. Então os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Sabe por que eu falo que esse versículo mudou minha vida? Porque tudo se trata de como você enxerga as coisas. Talvez você que está em casa, talvez você está vendo isso e está falando, o que esse cara está dizendo? Que coisa chata. Ele vai ficar falando mal de mim, ele vai ficar falando da minha vida. E talvez tem gente que está dizendo, que palavra, isso pode mudar minha vida. Realmente, eu preciso de alguém ajudando, eu preciso mudar minha ótica, eu preciso mudar minha vida. Tudo depende de como você enxerga e encara as coisas da vida. Amém? Jesus está dizendo aqui, olha, como você enxerga as coisas faz toda a diferença. Você já reparou como tem muita gente que enxerga as coisas sempre pelo lado ruim? Você já conheceu pessoa que sempre está procurando o defeito das coisas? Sempre está procurando defeito, sempre está procurando problema. Você fala assim, meu Deus, onde essa pessoa está tem problema? Onde essa pessoa está tem problema, porque ela sempre está buscando problema. Por que é assim? Porque é a forma que você vê as coisas. Agora tem gente que chega perto de você, a pessoa fala assim, a pessoa te dá palavra boa, te dá solução, te dá direção, te dá calma, te dá... Por quê? Porque é a forma que a pessoa vê. A história do copo meio cheio, meio vazio, duas pessoas olham, uma diz assim, esse copo está meio vazio, a outra fala, está quase cheio. Mais metade está cheio, o outro fala, mais metade está vazio. É a forma com que você vê as coisas. Você pode olhar por exemplo, para a Bíblia, você pode olhar para Jesus e às vezes cada um aqui vai olhar para Jesus de um jeito. Mas Jesus fala assim, se os seus olhos forem bons, você será muito iluminado, sua vida será cheia de luz. Hoje, em dias trevosos que vivemos, você liga a televisão, é só desgraça. Só desgraça. Eu não estou dizendo para ninguém ser alienado. Você não deve ser um alienado que não sabe o que acontece ao seu redor. Mas não fica se alimentando disso, vê lá, vê o que está acontecendo e tchau. Não fica, sabe? Eu, de verdade, na minha casa eu não fico colocando esses jornais que parece que sai sangue da tela da TV.
sabe? Isso faz mal, porque seu olho começa a ficar vendo, focado só na... Existe muita malignidade neste mundo, muita, mas existe muita gente boa, existe muita gente de bem, existe muita coisa legal acontecendo. A gente não pode olhar só para uma coisa, não é verdade? Mas seus olhos têm que ser bons. E aí, Jesus continua dizendo: mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Jesus está dizendo, se você só enxerga as coisas de forma errada, se você só enxerga pelo pior dos mundos, como que você vai colocar os olhos em mim e vai fazer de mim o seu tesouro? Você não vai conseguir. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E aí Jesus fala assim, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E eu não vou falar para você que ter dinheiro é errado e é pecado. Eu não vou por essa linha. Eu acho que Deus usa os tesouros dessa terra para abençoar os seus filhos e para abençoar a sua igreja, para abençoar, Ele usa. E você precisa, a gente vai no mercado lá, o mercado não está aceitando oração ainda, né, como pagamento no caixa. Quanto que deu aí? Posso fazer uma oração por você, né? Não está aceitando ainda, então a gente precisa chegar lá e levar dinheiro. E para isso Deus deu para a gente o quê? Disposição, inteligência, te deu 2 bracinhos fortes para você trabalhar, para você levar o sustento para dentro de casa, né? Te deu um despertador para te acordar cedo, te deu, graças a Deus, o seu trabalho. Se você não tem, peça a Deus que Ele dará, porque se você parar para ver, quando Jesus vem escolher os apóstolos, Ele não pegou ninguém dormindo embaixo da árvore tomando um coco na rede. Ninguém, todos eles estavam ocupados. Jesus não chamou nenhum preguiçosão para andar com Ele. Mas olha só, por que eu estou dizendo isso? Porque para você escolher e fazer de Jesus o seu tesouro, você precisa ter olhos bons. Mas o que muita gente tem gente que consegue pegar até a igreja e transformar num negócio de juntar dinheiro. Não é verdade? Estou falando besteira? E transforma a igreja num bezerro de ouro. Tem gente que transforma tudo que faz em bezerro de ouro, porque a única função é acumular tesouro. Pois se eu tiver que chegar aqui e ficar pregando, onde vocês me roubam, teve ofertório hoje aqui? Não teve. Eu sou contra ofertório e dízimo? Claro que não. Eu penso que sabe o que é o dízimo e a oferta? O dízimo e a oferta é uma vacina para você não ter bezerro de ouro. Sabia? É você dizendo para Deus assim, ó. É você dizendo para Deus assim, Deus, meus olhos não estão colocados nos tesouros da terra. Eu entendo que o meu tesouro está colocado no Senhor. É uma vacina. A gente colocou adesivos aí nas cadeiras aí na frente, então QR Code, quem quiser ajudar, pode colaborar. Não é a intenção da minha pregação, tá? Eu só estou dizendo porque como a gente está falando de dinheiro, eu entrei nessa questão. Por quê? Porque cada um vai dar conforme quer, com a alegria, com o seu coração, e está tudo bem. Esse ministério aqui não foi levantado para juntar dinheiro. Mas sabia que pode ter muita gente, você que está em casa, pode ser que você está olhando e falando assim, cara, esse cara está pregando isso para arrancar dinheiro do povo. E quem me conhece sabe, essa igreja aqui é financiada com recurso próprio de um investidor, que sou eu. Não é verdade? Não é a intenção. Quem me conhece sabe que a intenção não é ganhar dinheiro. Minha intenção é buscar os perdidos, é que Deus use cada um de nós aqui para alcançar os perdidos. Porque meus olhos estão colocados em Cristo, meu tesouro é Ele. Minha única preocupação é no dia que eu estiver diante dEle, falar assim, Jesus, e aí? Fiz o que o Senhor mandou? Ele fala, servo bom e fiel, venha para o descanso do seu Senhor e me dá um abraço. É isso que eu quero. É isso que eu quero. E você devia querer também. Amém? Amém. Mas, se a gente deixar, a gente começa a levantar bezerro de ouro. Talvez tenha crente que não está nem aqui, nem em nenhum lugar, e aí você vai conversar com eles e fala, por que você não vai numa igreja? Ah, porque o povo só quer o meu dinheiro. Caramba! Imagina
Como que Jesus viveu até hoje na boca do povo aí sem você, né? Rapaz, imagina que seria da igreja sem você. Desculpa, se você pensa assim, se você está em casa e pensa assim, Deus não precisa do teu tesouro, Ele é dono de todo ouro, toda prata. Ele não precisa, você precisa dele, Ele não precisa de você. É verdade ou não é? Mas tem gente que está aí, por quê? Porque, olha, eu vou ser crente, tá? Eu sou crente, eu sou evangélico. Escolha o que você quiser, mas não mexa no meu bezerrinho de ouro dos tesouros. Todo dia eu acordo de manhã, eu passo um paninho nele, eu dou uma lustrada, eu passo meu bezerrinho de ouro. Quanta gente hoje, dentro das igrejas, gente que se diz crente, mas cultuando o bezerro de ouro, e não vai na igreja porque, eu não posso ir na igreja porque o pessoal quer meu dinheiro, eu não posso ir na igreja porque, por causa disso. Toda vez tem algum problema envolvendo finanças. Você não pode deixar de servir a Deus por causa das tuas finanças. Juntem tesouros no céu. Você quer fazer o melhor investimento aqui? E eu não sou coach, mas eu vou dar uma de coach aqui. Melhor investimento hoje, ontem e amanhã. Reino de Deus. Esse é o melhor investimento. É o único investimento que tem que você vai poder colher ele eternamente. Amém? A gente vai ter nessa situação um outro bezerro de ouro levantado. E tem muita gente lidando com isso, que é o bezerro de ouro do santo aliado ao profano. Olha só. André, mas o que você está dizendo? Bom, vamos lá. Arão não estava dizendo assim, ó. Arão não estava dizendo assim? Me dê os seus brincos, me dê seus colares, suas pulseiras, eu vou derreter, eu vou fazer um bezerro de ouro aqui. Esses são os seus deuses que tiraram vocês do Egito. E amanhã vamos fazer uma festa para Yahvé. Mas como assim? Arão estava dizendo, olha, vai ter um pouquinho de idolatria, vai ter um pouquinho de perdição, vai ter uma farra, vai ter bebedeira e vai ter Deus, vai ter tudo. Vai ter tudo. Tem tudo. Tem Deus, tem bagunça, tem farra, tem bebedeira, tem pinguço. Vai ter tudo. Tudo. Dá para fazer isso? Não dá. E Deus assim dizendo assim, onde vocês querem chegar com isso, meu Deus? Meu eu, né? E aí, olha só, em Levíticos 10:10, Levítico 10:10, diz assim, vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Deus estava dizendo, vocês têm que separar, gente, o que é santo do que é profano. Arão estava totalmente misturando o que é santo e o que é profano. Você conhece a história dos filhos de Arão, Nadab e Abiú? Eles eram, está lá em Levítico 10, se você estiver em Levítico 10, no versículo 1, você vai começar a ver a história dos filhos de Arão. Eles eram o que? Levitas. Arão era levita, do povo de Levi, da tribo de Levi. Não é levita que levanta, ele era levita da tribo de Levi. Olha só, os filhos dele eram o que? Sacerdotes dentro do templo. Arão era sumo sacerdote dentro do tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era como se fosse uma igreja, um templo móvel que Deus deu todas as coordenadas para ser montado. Como eles eram um povo que andava, eles eram peregrinos, né? Andando naquele deserto, você sabe a história, eles andaram naquele deserto por 40 anos, eles andavam quando Deus mandava, desmontavam o tabernáculo, chegando no outro lugar que Deus mandava eles parar, eles montavam novamente. Então eles eram nômades, peregrinos. Pois bem, olha só, eles no tabernáculo, quem que servia dentro do templo? Os filhos de Arão. Assim como eu brinco com o Vinícius, meu filho é o midianita, né? Que mexe na mídia. Mas os filhos de Arão eram levitas que cuidavam, sacerdotes que cuidavam. E a Bíblia conta aqui, se você ler lá no versículo 1, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso,
e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproxima, santo me mostrarei, à vista de todo o povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Os dois filhos de Arão, eles levam fogo estranho. O que é esse fogo estranho? A Bíblia não diz claramente qual foi, mas a maioria dos teólogos entende que todo o processo, dentro do tabernáculo havia uma escala. Então Deus falou: vocês vão fazer assim, assim. Talvez esse incensário devia ter uma mistura X, mas os dois disseram: não, vamos fazer do jeito que a gente acha, vamos fazer do jeito que a gente quer. E quando eles fazem isso, eles são fulminados e morrem. Arão, os dois filhos lá, trabalhando lá, como sacerdotes no templo, de repente, sabe o que Deus fala para Arão? Arão fala assim, para Arão e para os outros filhos que sobraram: vocês não vão prantear esses dois. Se eu pegar vocês chorando e fazendo gracinha, vocês vão morrer também. Olha só, como é que pode um pai perder dois filhos e Deus falar assim: eu não quero nem que você chore por eles. Tal é a ira de Deus com a mistura do profano ao santo. Talvez você que está em casa está dizendo: mas esse não é o Deus que fala na minha igreja, o Deus da minha igreja é bonzinho. Continue indo lá e ouvindo mentira. O nosso Deus, ao mesmo tempo que a gente começou orando aqui, dizendo que o amor de Deus, ele é incondicionalmente, que a gente não consegue nem compreender o tamanho dele, o tamanho do amor dele por nós, o mesmo tamanho desse amor é o mesmo tamanho da justiça dele. Isso é que o povo não conta para você. Que ao mesmo tempo que ele consegue mandar o filho dele para morrer na cruz por você, ele te fulmina se ele quiser. Pisa no calo dele que você vai ver. Por isso que a gente tem amor e temor de Deus. Ao mesmo tempo que eu amo a Deus, eu tenho que ter temor dele. Muita gente da nova geração está acostumada até a dar tapa na cara do pai. O meu olhava para mim e eu já me tremia. Eu tinha amor e tremor. Amor e tremor. Amor e tremor. Eu tinha amor e tinha um pouco de medo. Com Deus tem que ser maior ainda. Com Deus o nosso amor tem que ser maior e o nosso temor também. Meu pai podia me dar uma chinelada. Deus pode me condenar para o lago de fogo eternamente. Não é? Quem é pior? Quem é melhor você está bem? Com Deus, né? Mas olha só, mistura dos... André, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Do que você está falando? Eu nunca acendi incensário. Então tá, vamos lá. Quanta gente está achando normal querer juntar Deus com o mundo? Já viu falar no crente Raimundo? Se se chama Raimundo, não é de você que eu estou falando. Mas o crente Raimundo é um pé na igreja, um pé no mundo. É uma piadinha interna. Crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Tem muito crente... E talvez você que está aí, seu Raimundinho, assistindo em casa, você acha que dá para vir na igreja domingo e ir para balada segunda-feira. Você acha que dá para... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a ir na igreja de domingo de manhã, porque de noite tem uma festa aqui na rua e eu quero encher minha cara, eu quero me drogar, eu quero fazer tudo. Esquece isso, eu estou indo para um oposto. Às vezes você sai da sua igreja, chega na sua casa... A sua família fala: já voltou, porque é terrível quando chega em casa, é um chato de galocha, é terrível, onde passa as pessoas só gostam quando vai embora, só gosta quando vai embora. Ai, graças a Deus, cadê fulano? Graças a Deus, está pescando, vai ficar uma semana fora, nossa, dentro de casa, insuportável. E tem gente que acha que dá para juntar tudo. Dá para ser um cavalo com a esposa, com os filhos, mas na igreja, é o abençoado. Chega, até o bom dia dele muda, né? De domingo de manhã ele acorda e fala: bom dia, família, glória a Deus, família. Chega em casa um cavalo. Tem uma história, uma piadinha, quem me conhece sabe que eu gosto de muita piadinha, né? Que os filhos estão o pai faleceu, infelizmente, eles estão no velório lá. Aí o pastor falou: este homem, um grande homem de Deus, um homem íntegro, um homem de um coração gigante, falando do morto, né?
Porque o pastor conhecia, né, da igreja. E aí o filho puxou a saia da mãe e falou: mãe, eu acho que a gente está no velório errado, esse aí não é o papai não. Tem essa história. Porque o pastor conhece o cara de domingo de manhã, mas o cara não vive com ele, não sabe que xarope que era. Não é verdade? Agora, tem gente que mistura o profano com o santo. Tem gente hoje, crente, eu já conversou com crente que fala assim: eu sou de signo de... Cara, você está de brincadeira comigo? Eu sou do signo de não sei o quê. Eu falo assim, cara, outro dia me perguntou: cara, que signo você é? Eu falei: sou de leão. Você é de leão? Eu falei: leão da tribo de Judá. Leão da tribo de Judá. É esse o meu signo. Porque, você entende? Agora, André, você está indo para o extremo. E a quantidade de crente hoje que acredita, que traz um esoterismo para dentro da sua crença. E começa a viver dependendo de profecia. Fica dependente de profecia. Não ora, não jejua, não busca, mas só quer saber de profecia. Você quer profecia? Vocês querem que eu dou uma profecia para vocês? Abre a Bíblia aí, está cheio de profecia para a sua vida. Tem um livro só de profecia para a sua vida. Mas não, você quer ficar ouvindo. Você quer que venha alguém aqui e revela teu CPF. Você esqueceu o teu CPF? Só fazer uma consulta no Google. Ele dá também. E ele não é profeta. Não é verdade? Digita teu nome lá, você vai ver quantas coisas aparecem. Algumas coisas boas, algumas coisas que você quer esquecer. Mas está lá. O senhor Google nem é profeta. Precisa disso? Quanta gente hoje vivendo de culto a anjos, esoterismo, isso desde o tempo da Bíblia já tinha. João, quando vai escrever o Evangelho de João, ele escreve para combater uma galera dentro da igreja que eram os gnósticos, que eles tinham uma cabeça, eles misturavam Jesus com uma força vinda da natureza. E João começa dizendo, no início era o verbo se fez carne, ele andou entre nós, ele não era espírito nenhum, seus cabeção, ele era gente, que nem você, que nem eu, ele andava, comia, sentia frio, ele não era espírito vindo, ele se fez carne, ele era homem, ele andou entre nós. Mas tem gente que tudo é eu sinto uma energia boa em você. Aí, glória a Deus, né? Você tem energia boa, uma luz. É assim. Gente que acha que dá para viver. Gente que acha que dá para viver o santo e o profano. Gente que acha que dá para ficar vivendo de ato profético. Gente que acha que dá para ficar vivendo de novenas, e começa a querer cada vez mais promessas e pactos e não sei o que, mas não abre a Bíblia uma vez, não é capaz de colocar o joelho no chão e orar uma vez sequer, não é capaz de se alimentar da palavra, não é capaz de deixar, se o próprio Deus aparecer diante dele e falar assim, muda essa cabeça sua, isso que você está pensando não é assim, ela fala, você está maluco, Deus, o Senhor tem que começar a gostar do jeito que eu sou, você está entendendo? Eu não vou nem falar para você fazer isso, mas se você olhar nesse YouTube a quantidade de gente que se diz pastor e prega absurdos, de você ter que comprar um carnezinho para você pagar, para chegar lá na frente, e você vai ser o Gideão ungido do não sei o quê. Dá para misturar o santo, o profano e os bezerros de ouro da terra com o do céu? Pois tem gente que bate isso no liquidificador e fala que é crente. E é esotérico, e é apegado a dinheiro, e quer ser crente. Dá para misturar isso? Não dá para misturar, gente. Tem que parar com esse negócio. Ou você é crente de verdade, ou você serve a Deus de verdade, ou você é um Nadab e Abiú andando aqui na terra, que Deus às vezes tem vontade de fulminar. É muito duro o que eu estou dizendo para você, mas eu preciso. A Bíblia me fala isso. A Bíblia não passa pano, nosso Deus não é um Deus de passar pano. A gente está acostumado com uma justiça flácida, mole, permissiva, não é verdade? A justiça dos homens, ela é permissiva, ela aceita qualquer coisa, ela é apta à flexibilidade, depende de quem é, a lei é uma, depende de quem é, a lei é outra.
depende do teu sobrenome, depende das tuas posses, mas a lei de Deus não. A lei de Deus ela é reta, e Deus coloca a lei aqui para a gente seguir ela. Então eu como homem de Deus, eu preciso aqui estar hoje falando para você, e isso pode ter certeza que começa a pegar em mim. Eu não posso levantar, eu não posso misturar o que é profano com o que é santo. Aliás, eu não devo nem ter contato com o que é profano, quanto mais querer misturar com o que é santo. Existe um processo que Deus executa em nós, que é a santificação, e isso tem que ocorrer na tua vida depois que você recebe Jesus. E isso o que é santificação? É para você virar um santo. Sabe o que é santo? Santo ele significa separado. Separado. Santo significa separado. Você precisa ser separado. Ah, mas o mundo faz, mas você não. Ah, mas o mundo acha normal, mas você não. Mas o mundo fala que está tudo bem, mas você não acha, porque você é separado. Então, nós precisamos começar. Aí o que acontece? Algo que Paulo chama de metanoia, é a mudança de mente. Porque quando você começa a olhar e dizer assim, se o mundo todo acha aquilo legal, mas eu não acho, porque eu sou separado. Sabe o que você fez? Você mudou sua mente e você mudou seu olhar. Você parou de entender que aquele bezerro de ouro que estava diante de você um dia, que você se ajoelhava na frente dele, você para de se ajoelhar e você começa a derrubar esses bezerros de ouro, amém? Amém. O último bezerro, o último não, né? Mais um, o último que eu vou falar hoje, é o bezerro do anticristo. André, você vai falar de Apocalipse? Só uma coisa para você. Vamos dar um entendimento aqui. Quem me conhece sabe que eu estudo muito escatologia, que é o estudo do final dos tempos. Pois bem, a Bíblia fala realmente que um dia vai ter uma trindade chamada o falso profeta, o anticristo e a besta. Isso a Bíblia descreve sobre as questões do Apocalipse do final dos tempos. Mas não é desse anticristo que eu estou dizendo, não é do o anticristo. Eu estou dizendo sobre anticristos. O que é anticristo? O anticristo não é uma figura igual aparece nos filmes, né? Muita coisa o pessoal faz. Aí aparece o cara, a cabeça dele vira, ele solta aquele negócio verde pela boca. Não é isso. Não é isso. Anticristo, além de ser, a gente ter o anti de ser contra, tem o anti de estar no lugar de. Você entende? Então o anticristo é alguém que quer tomar o lugar de Cristo. Então existem muitos bezerros que querem tomar o lugar de Cristo na tua vida. Muitos bezerros que querem tomar o lugar de Jesus na sua vida e se tornam anticristos na sua vida. Arão, ele escolheu uma figura de um bezerro lá, né? O que era esse bezerro? Lá no Egito tinha um deus chamado Apis, que era um deus com um corpo de touro, cabeça de touro. Geralmente ele era negro com manchas brancas. Era representado dessa maneira. Então ele escolhe por quê? Porque era a forma que ele lembrava como eles tinham aqueles deuses do Egito. Mas, eu quero dizer sobre dois, olha só como que tem alguns anticristos que se você deixar, se tornam bezerros de ouro, e nem tem essa forma de um bezerro. Existem bezerros de ouro, anticristos na sua vida, que tomam forma de pessoas. Pessoas. Em 1 Timóteo 2,5 diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Não há nenhum outro mediador entre vocês e Deus, a não ser Jesus, e esse morto e ressurreto. Acho que eu bati a mão aqui. E esse morto e ressurreto. Não, acho que acabou a bateria mesmo. Culpa dos midianitas, gente. Está vendo por que eu brigo com os midianitas? Ei, só. Então, há um só Deus mediador entre os homens e Deus, que é Cristo Jesus. Mas, tem muita gente dizendo, se você não estiver debaixo do meu cajado, quantas igrejas estão aprisionando pessoas dizendo, se você sair da minha presença, da minha cobertura, já viu gente falando de cobertura para você? Se alguém falar para você, a minha cobertura, você vai falar, quem tem cobertura é pizza. Minha cobertura é Cristo Jesus.
Paulo está dizendo, não há nenhum outro mediador. Mas se eu não mediar entre Deus e você, você está perdido. Engano seu, porque Paulo está dizendo que não há um outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo. E esse homem ressurreto, este, que cumpriu o que tinha que cumprir plenamente em seu tempo. Eu não preciso de ter um mediador. Eu posso sim ter pessoas que me aproximam de Cristo Jesus. O seu pastor tem que ser alguém que te aproxima de Cristo Jesus. E não alguém que tem uma força sobrenatural que te protege. E quando eu aceito isso na minha vida, eu acabei de levantar aquele pastor, ou aquele apóstolo, ou aquela pessoa, às vezes pode ser um pai, o que quer que seja, se tornou um bezerro de ouro, e ele é um anticristo. Em vez de eu recorrer a Cristo, você já viu quanta gente que não é capaz de orar, mas fala assim, eu vou ter uma entrevista de emprego, eu não oro uma vez, mas vai no pastor e fala, pastor, esse é o crente. Aí eu falei do crente Raimundo, e tem o crente 6 horas, conhece o crente 6 horas? O crente 6 horas é assim, ó, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Ah, eu tenho um emprego segunda-feira, 6 horas por mim, 6 horas por mim. E aí o pastor pergunta, e você já orou por esse emprego? Aí eu não, estava esperando o senhor, né, o senhor sabe, o senhor tem uma comunicação. Olha a cabeça do crente, ele acha que o cara, porque você é capaz de achar que Deus ouve mais a minha oração. Se Deus não ouve a sua oração, se trate. Eu não vou resolver esse problema. Por que Deus não está ouvindo tua oração? Se trate. Vai procurar saber. Se envolva. O que você precisa acertar na tua vida? Se acerte com Deus. Não fique dependendo dos outros. Você sabe onde Deus vai tratar? Sabe onde Jesus fala que Deus vai tratar você? É no teu secreto. É lá onde está você e Deus, só sem ninguém. É lá onde Deus vai te tratar, é lá onde Deus vai te dar direção, é lá onde Deus vai te dar uma chinelada se precisar, é no teu secreto. Quanto tempo de secreto você tem? Mas aí você precisa de alguma coisa, 6 horas por mim, 6 horas, e eu vou orar por você. No final aqui a gente vai pegar, a gente tem um quadro de oração, porque a oração de todos nós juntos é uma oração de concordância, a Bíblia fala sobre isso, a igreja concordando que aquela causa precisa ser vista. Então a gente ora e a gente crê que ali tem pedidos, que ali tem coisas, que somente o sobrenatural de Deus vai agir. Nós como igreja fazemos o nosso papel, e se você pedir para eu orar, eu vou orar por você com muita alegria, mas por favor, ore você também. A minha oração não passa na frente da tua, a oração de ninguém passa na frente da tua. O nosso Deus, Ele é onisciente. O nosso Deus, Ele é onipresente. E o nosso Deus, Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele está em todos os lugares. E Ele sabe de tudo. Você não precisa entrar em fila, pegar senha para Deus ouvir tua oração. Eu podia estar aqui falando, olha gente, eu sou um pastor com poder sobrenatural, que eu coloco a mão sobre vocês, e vocês vão ganhar uma proteção espiritual, e está cheio de gente fazendo isso, e aí junta 3 coisas, o bezerro do olhar nos tesouros da terra, porque quem fala isso, não fala isso pensando no reino. Se você falar para mim que o pastor que fala uma coisa dessa de cobertura está pensando no reino, é mentira. Coloca ele diante de Deus, você vai ver se ele não vai ter vergonha do que ele falou. Ele está pensando nele, ele está pensando no ministério, na igreja, no dinheiro, quer comprar a cidade, o quarteirão, quer comprar o país, é isso. Olhar mal, olhar colocado nas coisas da terra, mistura do santo e com o profano, e quer se tornar Cristo na presença das pessoas. Dá para fazer isso? Não dá. Hoje, quantos famosos influencers têm feito a cabeça, principalmente da molecada? Você que é jovem, aí, cuidado com quem você ouve. Isso é de forma aberta. Quanta gente está vivendo sendo tutoriado por idiotas. Tutoriado por idiotas. A internet é uma bênção, as redes sociais, ela trouxe voz para aqueles, antigamente a gente dependia de alguns canais que tinham uma voz única, né? Então eles se juntavam e diziam, vamos falar tal coisa. Hoje não, a internet ela dá voz para todo mundo. Mas por outro lado deu voz para muito idiota. Idiota cheio de seguidores, gente imitando. Isso que é o pior. Pois, por favor, põe um filtro na sua mente. Aí principalmente você jovem, põe um filtro na sua mente e veja quem está acessando sua mente, seu coração, por favor.
Agora, e autoridades, né? Como eu disse, pastores e tal. Então tem pessoas que tentam se colocar diante de Deus, e colocar, dizer assim: você não precisa de Jesus, vem falar comigo. Você não precisa de Jesus, eu tenho. Se alguém falar isso para você, corra. Não levante esse bezerro na sua vida. Amém? E tem outro bezerro, quando eu falo desse bezerro do anticristo, que é o modo de vida, né? Às vezes você vai dizer: André, isso não é para mim, eu não tenho esse bezerro de ouro, eu não me preocupo não. Tem um modo de vida. E aí o modo de vida às vezes se torna um bezerro de ouro na sua vida também, que é qual o propósito que deveríamos viver e qual temos vivido. Qual o propósito que você tem vivido? E aí eu te pergunto, o propósito que você tem vivido, ele partiu do teu coração ou do coração de Deus? Tem gente que faz o modo de vida ser um bezerro. Em 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito da sua vida. Se você não sabia, e se você que está em casa não sabia o seu propósito, está aqui, ó, 1 Pedro 2,9. Ele tirou vocês. A propósito da vida de vocês é anunciar aquele que tirou vocês das trevas para a luz. Mas está cheio de gente que negocia esse propósito por conta de um projeto, por conta de uma ideia, de uma visão, por conta de uma carreira, por conta de uma... Negocia o que Deus está te entregando, por um sonho, negocia o que Deus está te entregando por conta de um desejo. Então o teu modo de vida pode se tornar um bezerro de ouro na tua vida. Você entende isso? E mais ainda, eu quero chamar a atenção para uma coisa. De repente, quando você para olhar o bezerro de ouro que foi erguido na sua vida, você olha, sabe quem que é a estátua lá? É uma estátua sua. Você ama você mesmo. Sabe como que chama essa estátua? Chama essa estátua, a de Arão lá era o deus Apis. Essa estátua é o deus umbigo. O deus umbigo. Para os colonos aí, imbigo. Mas é umbigo. Deus umbigo. Eu vou lá, eu me amo, eu me adoro, eu quero fazer as minhas vontades, os meus desejos. E se Deus gostar de mim, Deus que olhe para essa estátua e diga: que estátua maravilhosa, linda, que ser perfeito, eu deveria aprender com ele. A minha vontade para a vida dele é boa, perfeita e agradável, mas ele conseguiu fazer melhor. Tem gente que acredita nisso. Se você não vigiar, você se torna o seu próprio Deus, e você começa a viver por você mesmo. Quantas pessoas hoje têm vivido para satisfazer as suas vontades, seus desejos e suas ambições, e nem se preocupa com o que Deus acha a respeito disso? Êxodo 32:25, voltando lá. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que o Arão tinha deixado o povo fora de controle, tendo se tornado motivo de riso para os seus inimigos. Aquela bagunça, porque eu penso que aquele povo, na hora que ele chegou... Você sabia que a gente vê os filmes, e às vezes a Record fez uma novela, né, dos 10 mandamentos lá, então a gente viu uma galera... Só que você tem noção que assim... acredita-se que tinha quase 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas. Campinas tem 1.200.000. Imagina toda a população de Campinas num lugar. Você já parou para pensar a quantidade de esgoto que Campinas produz num dia? Quantidade de água necessária, de alimento, para alimentar Campinas, toda a população de Campinas durante 24 horas. Era uma galera grande. Imagina aquela galera reunida, e Deus lá, e trovão, e aquilo devia chamar a atenção de toda a região, e a galera olhando, que esse povo doido que encostou aqui agora, olha lá, e muita gente olhando. Daqui a pouco via aquela galera, carnaval, passando bezerro de ouro, abre ala, porta-bandeira, e aquele desfile, e o pessoal olhando e falando assim: olha só, olha o que esse povo veio fazer aqui, bagunça, olha o que esse povo veio fazer.
virou piada. Um povo que era para ser temido onde chegasse, porque o Deus dos deuses, Senhor de senhores, Rei dos reis estava com eles, mas viraram piada. Quando você vive para abastecer esses bezerros de ouro, você vira uma piada. Você vira uma piada. Quer dar risada? Liga muitas vezes aí, você vai ver esses canais de pseudos pastores, o que eles pregam, e o povo dando glória a Deus. Falam asneiras imensas, e o povo, glória a Deus, glória a Deus. Uma piada. Você olha aquilo, você dá risada. Tem vários canais, inclusive, que ficam pegando essas aberrações e compilando e põe som de risada, no final, porque vira piada. Vira piada. Mas não só piada para diversão alheia, mas piada para Satanás e para o seu exército. Esse povo é o povo que vai dominar esse território? Mas não vai mesmo. Olha lá, chama o outro capeta, vem cá. Olha lá, olha o que eles estão fazendo. Cara, estão mais para mim do que para ele. Não é verdade? Falei dos bezerros, mas eu quero encerrar falando do cordeiro. Amém? Escolha o cordeiro, por favor, pelo amor. Tira os bezerros de ouro da sua vida. Coloca o cordeiro nesse lugar. Eu quero te desafiar. Tira esses bezerros da sua vida e coloca o cordeiro naquele lugar. Se ajoelha diante desse cordeiro e eu quero ver se sua vida não muda. E aí sim você passa a ter cobertura. Não é minha não. Deus até falou para Moisés, mata esse povo, mas Moisés não. Talvez Deus está nessa palavra até hoje, olhando para a gente dizendo, ainda dá para arrumar, ainda dá para consertar. Sabe o que Deus coloca no coração? Sabe o que Moisés faz com esse bezerro? Você conhece a continuação dessa história? Êxodo 32, lá no versículo 20, diz assim: pegou o bezerro que eles tinham feito e os destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas a bebessem. Sabia disso? Esse bezerro de ouro, ele virou pozinho, amassou, fez pozinho, misturou na água e falou, agora vocês bebem. O que aconteceu no dia seguinte? Para onde foi esse ourinho que estava na água? Foi para as fezes. Para que o povo entendesse que aquele bezerro ele tinha cara de precioso, mas ele não passava de dejeto humano. Dejeto, fezes, imundície. Deus falou, esse bezerro de ouro vai virar imundície no meio de vocês, para que vocês vejam que imundície. Eu quero que vocês sintam o cheiro que eu sinto do que vocês estão fazendo aí. Êxodo 32 continua. Então ficou a entrada do acampamento Moisés e disse, quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Você sabia que foi nesse dia que a tribo de Levi foi escolhida para ser os sacerdotes do templo? Foi a primeira tribo que se levantou. Moisés fez um risco no chão, imagino eu, e falou, daqui para cá, essa bagunça toda, quem tiver com Deus e comigo, passa para cá. Os levitas já foram para trás. Parou por aí? Olha só como... Você fala assim, André, de onde você tira que Deus é justo, essa justiça de Deus, Olha só. Declarou também, assim diz o Senhor de Israel, pegue cada uma espada, percorra o acampamento da tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Quem não parou com essa festa até agora, mata. André, está na Bíblia isso? Se tiver com a sua Bíblia, está escrito aí, não é só na minha. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3 pessoas? Não, 3.000. 3.000. Mesmo tudo isso acontecendo ainda, o povo continuou entregue naquela festa que eles não conseguiam parar. Moisés falou, Deus mandou, pega a espada, e quem tiver na bagunça mata, e não importa se é vizinho, parente, amigo, mata. Se não matar, vocês morrem, mas mata. 3.000 morreram naquele dia. Nosso Deus não passa pano, gente.
Para de acreditar nesse Deus que parece um Papai Noel gordo de shopping, o gênio da lâmpada. E eles fizeram aquilo que Deus mandou. Eu quero dizer para você que o cordeiro é a melhor escolha que você pode fazer. O cordeiro, ele não foi coberto de ouro. O cordeiro, ele foi coberto de sangue. Esse cordeiro que nós adoramos, ele sim nós podemos idolatrar. Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Ele sim, ele não era coberto de ouro, ele era coberto de sangue. Ele não deu uma gota de sangue, ele deu todo o sangue dele por você. Quando Arão vai levantar o bezerro, ele prepara, a Bíblia diz que ele preparou um altar para colocar o bezerro em cima. O cordeiro, ele não tinha um altar preparado, ele foi erguido numa cruz. Olha que diferente. O cordeiro é diferente, né? O cordeiro é diferente, ele não tem altar, ele tem cruz. Ele foi erguido lá no alto de uma colina, na colina do Gólgota, que tinha o formato de uma caveira. E ali onde eram crucificados os malditos, os bandidos, aqueles que o povo odiava. A cruz, ela não era uma celebração, uma festa da perdição. Era uma festa para acabar com os perdidos. Sabe quem que era crucificado? Só gente que o povo odiava. O nosso cordeiro, o Cordeiro Santo, coberto de sangue, e o altar dele foi uma cruz. Você sabe que a cruz tem um significado? Que ele tinha por que fala que é morte de maldição? A pessoa era erguida e a simbologia queria dizer, ele não pertence nem ao céu e nem à terra, ele ficava suspenso. Essa era a mensagem. Esse ídolo sujo de sangue, erguido nesse altar de cruz, ele não levou o povo a pecar e fazer uma festa, pelo contrário, foi ali naquele lugar, onde ele pegou todo o pecado do mundo. Ah, André, mas era daquele povo pecador daquela época. O seu pecado estava lá também. O seu pecado está nas costas dele naquela cruz. Em vez dele levar o povo a pecar, esse cordeiro erguido no madeiro, coberto de sangue, recolhe todo o pecado do mundo e coloca sobre si. Isaías era um profeta sensacional da Bíblia. Ele profetizou a respeito de Jesus. Semana passada eu disse como ele via Jesus, como se Jesus estivesse nascendo naquele dia. Ele profetiza 750 anos antes de Jesus nascer. E olha só o que ele diz em Isaías 53. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Olha o que ele fala de Jesus. Jesus estava tão desfigurado que as pessoas, ao verem Jesus, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus e por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por nossa causa, por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado.
Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor faça sua vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, e ele levará a iniquidade deles. Oh meu Deus, que palavra! Isaías descreve tudo o que aconteceria com Jesus com riqueza de detalhes, 700 ou 750 anos antes de Jesus nascer. O Brasil tem 500 e poucos anos. Esse homem já era capaz de ver até o que aconteceria com Jesus, como esse Cordeiro Santo seria. Pois se Arão teve a ideia tosca de fazer um bezerro de ouro, um homem 700 anos antes conseguia ver até pelo que o Cordeiro passaria. Se você colocar na sua vida o Cordeiro nesse lugar de adoração, se você colocar o Cordeiro no lugar que ele é devido, você vai viver, sabe o que? Os propósitos de Deus. Você vai colocar o teu coração no lugar certo e fará dele o teu tesouro. Você terá a visão correta das coisas, a visão onde você vai poder andar. Você terá a proteção que vem do alto, e você não terá nenhum anticristo diante dele, pois quando alguém tentar se colocar entre você e Deus, vai dizer: o meu Senhor é vivo, ele vive, e ninguém vai se colocar diante dele. Amém? Pode ficar de pé. Se você tem algum desses bezerros, se você se identificou com algo aqui, eu quero dizer para você que ainda dá tempo de você destruir esse bezerro de ouro. Dá tempo, a porta está aberta, a porta não fechou. Deus podia ter fulminado a gente enquanto a gente estava cultuando bezerros de ouro, mas Deus falou assim: não, dá tempo, vai ter conserto ainda. Será que hoje, que você passa essa semana meditando, será que em algum tempo eu coloquei a minha vontade na frente da vontade de Deus? Será que eu tenho olhado com a ótica errada para as coisas? Será que alguém tem se colocado diante de Deus? Será que eu estou dependendo de alguém para eu ter uma convivência com Deus? Eu gostaria muito de chegar aqui de manhã, abrir a Bíblia e pregar para vocês como vocês são lindos e maravilhosos, e você sair daqui dizendo: que palavra gostosa, eu estou tão bem. Mas eu vou te falar que mais bem faz para você sair daqui inconformado com você mesmo. As pessoas que te bajulam não querem o teu bem. Por isso que Deus não passa pano, por isso que Deus não amacia, e por isso que Deus traz para a gente a revelação de quem Ele é e do que Ele espera que nós sejamos diante dEle. Você pode, pela misericórdia do Senhor, derrubar esses bezerros de ouro da sua vida. E se você falar assim: André, tudo isso eu faço perfeitamente, eu vou dizer: que bom. Tome cuidado para que ninguém erga, e para que você mesmo não erga nenhum bezerro de ouro daqui para diante. Amém? Amém? Vamos louvar o Senhor? Agora vamos louvar o Cordeiro? Vamos louvar o Senhor mais uma vez diante do Cordeiro. E você que está em casa, se você gostou dessa pregação, espero que ela te abençoe. Manda para alguém que pode ser abençoado através dessa palavra. Amém? Fica com Deus e Deus te abençoe.